Fala galera, vamos agora com a montagem de composições. Aqui nós temos a nossa planilha padrão, como vimos no episódio anterior. Aqui em cima vai a logo de vocês e aqui temos os itens. Na descrição dos itens a gente começa nessa nomenclatura, serviços iniciais, e os serviços iniciais vão abranger diversos serviços. Dentro deles temos os itens 1.1, que seriam as composições, ou seja, os serviços que abrangem os serviços iniciais. E dentro dele temos os insumos, que é 1.1.1 e assim por diante, certo? Nesse caso aqui vamos iniciar com um abrigo provisório. O abrigo provisório ele pode variar. Eu montei aqui uma projeção de um alojamento, de obra, aqui um barraco de obra. Ele é composto aqui por fechamento em tábuas. Ele também é feito aqui a estrutura do barraco com escoras de madeira, geralmente de eucalipto. E aqui temos a porta, que também é feita com tábuas de madeira. Temos aqui um banheiro, não é toda obra que vai ter um banheiro, mas eu considerei um banheiro para essa situação. E aqui uma ligação para uma fossa aqui do lado de apoio ao barraco da obra. E esse espaço aqui fica aberto para botar uma mesa, para tomar um café, ou então o almoço do pessoal. Ou então abrir um projeto aqui, um espaço de apoio à obra. E a cobertura toda a internet com um beirado aqui de uns 30 centímetros aproximadamente para preservar um pouco a tábua, não molhar muito essas tábuas aqui para não apodrecerem. Bom, na sequência temos aqui as tábuas. As tábuas, para fazer o cálculo das tábuas, eu utilizei tábuas de 20 centímetros de pino com espessura de 2,5 centímetros. Com esse cálculo a gente pode chegar que 1 metro cúbico tem 63 tábuas de 3 metros. Então a gente calcula aqui esse perímetro de todas as tábuas e divide por 0,20, porque as tábuas elas vão em pé. Então a gente divide aqui por 0,20, a gente chega a uma quantidade de tábuas e faz a multiplicação para saber quantos metros cúbicos vamos precisar. E aí chegamos a 1,5 metros cúbicos. A gente joga aqui na nossa planilha. Eu coloco o preço do metro cúbico aqui da nossa região, E aqui você pode colocar da sua região e temos o valor total que será gasto com tábuas. Na sequência temos o prego de uma cabeça 17,27. Gente, um detalhe. Nesse caso eu não estou usando a referência da Sinap, pois na Sinap ele tem outros tipos de especificações e varia muito, vai variar muito de obra para obra esse barraquinho, Então o prego eu usei aqui 5 quilos, aqui vai variar um pouco, mas o preço do prego não é tão caro assim, então mais vale sobrar um pouco, do que faltar. Então a gente colocou aqui 5 quilos para poder fazer todo o barraquinho. Depois as telhas de fibrocimento, elas medem 2,44 por 50 centímetros, aquela telha mais simples, essa de 4 milímetros. Eu fiz aqui uma projeção de quantas telhas dariam. Aqui seriam as travessas de fixação e aqui daria 2 telhas com uma pequena sobreposição. Então temos 11 telhas aqui, mais 11 telhas aqui. Teríamos então 22 unidades. Com o nosso preço aqui da região, R$ 27,00 a unidade, gastaríamos R$ 594,00. Temos aí agora os pregos para fixação das telhas, que é aquele preguinho com a borrachinha de vedação. Eu fiz uma consideração contando aqui pelo número de travessas, e o número de telhas, e eu cheguei a 55 unidades. Eu tenho aqui na região que 75 centavos é o preço de cada unidade. Vamos gastar R$ 41,25 para comprar desses pregos. Agora as escoras são essas aqui. São 9 escoras para fazer a estrutura do barraquinho. Então 9 escoras, R$ 4,00, R$ 36,00 no total. As dobradiças simples para fazer as portas, 3 aqui, 3 aqui. Depois uma corrente e um cadeado, 2 unidades para fechar aqui as 2 portas. Aqui para fazer a instalação elétrica da obra, eu usei um fio isolado 2,5, que seria para fazer a instalação de iluminação, interruptores e tomadas também.
Aqui eu considerei 100 metros, mas não é usado 100 metros. Porém, você provavelmente vai chegar na loja e vai ter rolos de 100 metros para vender. Então eu já considerei 100 metros, porque o que sobrar vai ser utilizado na obra posteriormente. Então eu considerei aqui 1,80, que é mais ou menos o preço. Então um rolinho daria R$ 180. Temos o interruptor para acender as luzes. Eu considerei um aqui na parte de fora, um na parte de dentro e um dentro do banheiro. Depois uma tomadinha simples, que seriam 2 unidades. Bocal e lâmpada, também 3 unidades. E agora a parte do banheiro. Nesse caso, se você não tiver o banheirinho no seu barraco, você pode desconsiderar esses itens aqui. E pode desconsiderar esse item aqui, que já vou explicar o porquê. Certo? Esses itens aqui serão retirados caso você não tenha um banheirinho. Então podemos notar que ter um banheirinho no barraco é uma certa diferença de valores, certo? Bom, considerei 2 barras de cano de 25 para fazer a ligação. Isso depende muito da onde está vindo a água, se é um local muito longe. Pois conexões, que seriam joelhos e T, né? Para fazer as conexões, aí é um preço médio, certo? O preço médio de conexões de 25 é R$2 aproximadamente. Então gastariam R$20 aí com conexões. Depois o cano de PVC branco seria para fazer a saída aqui do vaso sanitário até a fossa. Nela eu também considerei 2 barras de cano, porque depois, posteriormente, pode ser feita uma ligação aqui até algum outro local, né? Quem sabe até a própria fossa da casa, se já estiver pronta. Isso também, né? Se nesse caso aqui, se não for usado, depois será usado posteriormente na obra. Ou então podemos considerar aqui 6 metros, que seria uma barra, só para fazer aquelas ligações ali. Depois conexões de cano de PVC, que também é o mesmo procedimento, né? Joelho, T, junção, para fazer a instalação. O vaso sanitário, o tanque de plástico, bem simplesinho, tá, gente? Só para fazer ali o apoio ao vaso sanitário aqui, né? Quem vai no banheiro. Depois uma torneirinha para esse tanque, um tubo de concreto mais a tampa. Nesse caso, não gastaríamos muito com comprar uma fossa para botar aqui. Então, daria para comprar um tubo de concreto, cavar aqui, botar ele em pé, né? E aí ele tem altura, ficaria com uma altura de 60 por 1 metro de diâmetro. E depois botar uma tampa aqui em cima. Já serviria como fossa, né? Como esse banheirinho não será tão usado assim, ele provavelmente daria conta. Mas, com certeza, né? Teria que eventualmente esvaziar essa fossa aí com um caminhão. Na sequência, se você fizer um banheiro, você vai precisar fazer um contrapiso, né? Pelo menos dentro do banheirinho, né? Mas nesse caso aqui, eu considerei o seguinte: a pessoa dificilmente vai fazer só um contrapiso aqui. Se for para fazer aqui, vai fazer tudo, né? Porque aqui você fica com o ambiente limpo, aqui uma área limpa, né? Para tomar um café, para almoçar, então já fica um ambiente bem mais limpo, né? Caso você não tiver o banheiro, provavelmente você não faria nada de contrapiso. Então por isso que eu falei que esse contrapiso ele é ligado ao banheiro. Se você não tiver o banheiro, provavelmente não vai ter contrapiso também. Então eu considerei aqui para fazer todo o contrapiso dessa área, areia de mistura, né? Aqui na minha região a areia já vem com mistura, areia mais brita 0 ou brita 1, é uma faixa de R$80. E o concreto e o cimento seria 350 quilos, certo? Um saco vem 50 quilos. Então a gente pega lá o preço do saco de cimento e divide por 50 quilos. A gente vai achar o preço por quilo, que aproximadamente é 0,80 centavos. Temos R$280 aí desse cimento. Aí na sequência temos as horas do servente e do pedreiro para fazer o barraquinho. Eu considerei aqui que em 2 dias um pedreiro faria esse barraquinho. Certo, pessoal? E aqui ele está com encargos complementares. Seria o seguinte: o pedreiro seria o salário do pedreiro mais os encargos. Seriam todos os encargos trabalhistas, mais alimentação, né? Que seria o café, seria o almoço, alimentação, o EPI que tem que fornecer, né? No caso a gente está falando aqui como uma construtora, como uma empreiteira, né? Então teriam todos esses encargos que vai em cima, né? Você tem que disponibilizar ali a alimentação, os EPIs, você tem que pagar
depois no final do ano 13º, tem todos os encargos que você deve calcular, né? Fazer uma planilha de gastos com o pessoal, e aí você vai chegar ao custo por hora de cada pessoal, né? É o que nós temos aqui, certo, pessoal? Esse custo aqui, ele pode variar. Se você não for uma construtora que for só contratar o pedreiro, só contratar o servente e só pagar o salário dele sem nenhum encargo, aí sim você pode vir aqui e simplesmente botar o preço que você paga para ele por hora, né? Aí já vai ter o preço um pouco melhor, né? Porque aqui o preço já é com encargos. Finalizando, temos então aqui o valor de R$ 5.172,85 para a construção dos abrigos provisórios, né? Essa fórmula é a soma toda. Como eu estou considerando que o abrigo é uma unidade, então o preço unitário também será esse, certo, pessoal? Nesse caso eu prefiro considerar como unidade, que seria o abrigo completo, né? Tem gente que considera metro quadrado aqui nesse local, ou então verba, né? Verba seria a mesma coisa que unidade. Se você considerar por metro quadrado, pode ficar um pouquinho mais difícil, porque se você quiser fazer um abrigo com banheiro, é uma situação, sem banheiro vai ser outra situação. Então é mais fácil você criar uma composição como essa para fazer um abrigo padrão, né, para sua obra. Aproximadamente você vai gastar isso aqui, não é exatamente você vai gastar, né? Muitas coisas podem variar ali para você montar esse abrigo, mas o grosso aqui você já teria todo aqui, né? Pode ver que, logicamente pensando, a gente teria todos os itens aqui descritos para a construção do abrigo provisório. Certo, pessoal? Na próxima aula veremos os próximos itens, que seriam placa de obra e serviços iniciais. Valeu, até o próximo episódio.